Mineiro realizado é aquela categoria acima de mineiro, aquele mineiro que já mora pertinho da praia, porque o sonho de todo mineiro é sair lá de Minas e vir morar aqui pertinho da praia. Então eu já sou uma categoria acima de mineiro, sou mineiro realizado há 20 anos, eu vim para cá em 10 de janeiro de 95, então esse ano eu completei 20 anos aqui no estado do Espírito Santo. Conheço 78 municípios, por causa dessa trajetória na consultoria, trabalhando com consórcios, e depois com a Associação dos Municípios, então o ofício me deu esse privilégio, de conhecer os 78 municípios desse belo estado. O tema da palestra, a última, a mais difícil, conquistar a atenção de vocês aqui, depois de todo um dia de trabalho, e depois também do nosso governador ter palestrado pela manhã, muito complicado. Mas eu pretendo ser bastante prático com relação a essa situação, que é uma situação pontual. A realidade nos municípios. A primeira reflexão que nós temos que fazer é com relação a qual conceito que eu tenho de município. Prefeito Abel, eu tenho certeza que um dos motivos que trouxe o governador aqui, além do prestígio do deputado Rodrigo, do prestígio da prefeita, é o fato dele ter nascido nesse município. Quando o professor Jorge coloca aqui a questão da dignidade da pessoa humana, nós temos que pensar na dignidade do cidadão. O cidadão precisa amar o município no qual ele mora. Ele precisa ser apaixonado pelo município no qual ele mora. E ele precisa cuidar do município no qual ele mora. Porque se ele não fizer assim, se ele não agir assim, se ele não pensar assim, o preço, o custo é muito alto para a administração pública. É um preço muito alto para a associação. Para a associação não, para o município. Vejam que esse é uma tarefa, uma responsabilidade do gestor público. Não há como falar de receita e oferta de serviços se nós não falarmos primeiro de paixão, de você se orgulhar do seu município, de você se orgulhar de onde você mora, do seu bairro, da sua rua, de você em conjunto com os seus vizinhos lutarem para que a sua rua fique mais limpa, para que o mato não cresça na sua calçada, para que o lixo não seja colocado fora da hora que o caminhão passa, para que você não acumule lixo no quintal, prejudicando aí a saúde, permitindo a expansão da dengue e tantas outras doenças. Não há como falar sobre a receita dos municípios e ofertas de serviços se nós não falarmos do papel do cidadão. Se o cidadão não se apropriar do seu papel, principalmente num momento como esse, dificilmente um prefeito conseguirá governar. E é trabalho nosso, enquanto processo de formação de gestores, um programa de formação de gestores, prepararmos a nossa consciência para isso. Essa oportunidade que o deputado Rodrigo Coelho está nos trazendo aqui é uma oportunidade que nós devemos aproveitar. Uma das coisas mais difíceis que tem na vida não é ficar correndo de um lado para o outro, não. Não é tentar resolver 1000 coisas ao mesmo tempo. Não é. É isso aí. É parar, sabe? E tem hora que nós temos que parar, tem hora que nós temos que meter o pé no freio, parar e pensar naquilo que nós estamos fazendo. E aí é enquanto pessoa, enquanto membro de uma família, enquanto membro de uma sociedade, enquanto um gestor público, enquanto um político. Porque se eu não paro para pensar naquilo que eu estou fazendo, eu não estou refletindo no tipo de contribuição que eu estou dando. E aí, a contribuição que eu dou, ela vai pesar de forma positiva ou negativa dentro dos custos da administração municipal. E se eu estou sendo mais um peso para a administração municipal, eu sou responsável pela falta de dinheiro na educação. Se eu estou sendo mais um peso na administração municipal, eu sou corresponsável pela falta de dinheiro na saúde. Se eu estou sendo mais um peso na administração municipal,
eu sou corresponsável pela falta de dinheiro na assistência social. Então eu não posso viver de apontar dedos para aqueles que estão em Brasília, ou que estão na Assembleia Legislativa, ou que estão nos cargos públicos atuais, se eu, enquanto cidadão, não parar e não pensar naquilo que eu estou fazendo, em qual contribuição estou dando, qual é a herança que eu estou deixando, qual é o legado que eu estou deixando. E aí o legado vai como família. Vocês têm orgulho do governador que vocês têm, né? Nasceu aqui em Iguaçuí. Mas vocês perceberam quando ele tratou do pai dele? Quando ele citou o legado que o pai dele deixou para ele? Sabe, às vezes mais do que dinheiro, mais do que serviços, pessoas precisam de atenção, pessoas precisam de valores. Ford dizia que pensar é a tarefa mais árdua que existe, por isso são poucos que se habilitam a executá-la. A maioria não quer pensar, não. Ele vai direto para o Google, saiu, fast food, prontinho. O avanço tecnológico alcançado e muito bem destacado na palestra pela manhã, por outro lado, nos está trazendo um prejuízo muito grande, porque as pessoas não querem mais ter a tarefa de pensar, e nós não seremos melhores gestores municipais, nós não seremos melhores gestores públicos, nós não seremos melhores cidadãos, se nós não exercermos a nossa capacidade de pensamento. Eu gosto muito desse pensamento, que diz que a sabedoria é saber o que se deve fazer, a virtude é fazê-lo. Então preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso refletir sobre aquilo que eu posso e que está ao meu alcance fazer, mas depois eu tenho que fazer, porque a mera reflexão também não traz mudança, ela não traz reação, ela não traz uma alteração do status quo existente. Então, se eu quero que o meu município melhore, tem que acontecer algo como foi relatado aqui hoje, essa experiência de Iguaçuí, né? Denominada geração. As pessoas têm que se unir, as pessoas têm que se movimentar, e a virtude não é somente saber. A sabedoria em si, ela não vai trazer muita coisa, mas nós precisamos fazer aquilo que se deve fazer. Eu pergunto para os senhores, aonde estão as ruas, as estradas, né, que precisam de manutenção e de limpeza? Estão no município, no estado ou na União? Estão no município. E a população cobra, ela quer rua calçada, quer rua asfaltada, quer tratamento de esgoto, quer limpeza pública, não é isso? Aonde estão as demandas de saúde, né? Onde que é que o cidadão bate a porta? Na União? No estado ou no município? É no município. Aonde é que o seu filho vai para estudar? A primeira etapa da vida dele, a mais importante, porque diz que a formação de uma pessoa está na janela 414, é ali que você forma esse cidadão, é no município. Então nós precisamos de lastro financeiro, nós precisamos de dinheiro para bancar tudo isso. E aí eu pergunto para os senhores, o cidadão, ele é municipal, ele é estadual ou ele é federal? Cidadão, ele é brasileiro. Cidadão, ele é brasileiro. E ele tem que se orgulhar disso. Mas as nossas leis precisam reconhecer isso quando tratarem dos municípios. Porque o Congresso Nacional, quando discute as leis referentes à União, a primeira pergunta que se faz: qual o lastro financeiro para a aprovação dessa lei? De onde sai o dinheiro para custear? E aí, se não tem lastro financeiro, aquela lei provavelmente será vetada ou sequer será aprovada.
se vai trazer encargos e responsabilidades para os estados, da mesma forma que aquela lei vai passar sobre a reflexão do lastro financeiro. Mas desde a Constituição de 88, nós não temos visto isso com relação às responsabilidades que estão sendo trazidas para o colo dos prefeitos. Está havendo uma descentralização das responsabilidades de maneira que, de forma completamente, inversamente proporcional, a receita dos municípios, que é cada vez menor, e as responsabilidades que ele tem atribuídas por lei, são cada vez maiores. Basta nós pegarmos um dado comparativo do número de servidores públicos federais e o número de servidores públicos estaduais, e nós vamos ver que nos últimos 25 anos o número é decrescente. E o município hoje é o maior empregador que tem entre os 3 entes da federação, e só aumentou o número de servidores municipais desde a Constituição de 88. Mas não se mudaram as leis. As leis continuam dentro do Pacto Federativo no que toca à distribuição dos recursos arrecadados pelos tributos, continuam os mesmos. Então eu trago para vocês alguns cenários, e a intenção aqui não é assustar ninguém, nem é mesmo fazer apologia ao caos, mas é trazer a realidade dos municípios. No ano de 2013, os municípios capixabas enfrentaram a perda de recursos decorrentes, da legislação que mudou a cobrança de impostos do incentivo denominado Fundap. Então, nós caímos de 12% para 4%, tanto perderam no ano de 2013 628 milhões de reais. Isso é realidade. Faça, por favor. Os municípios do Espírito Santo foram os que mais perderam receita em todo o estado brasileiro, em toda a federação. Nós chegamos a uma perda de menos 4%. Nós tivemos municípios de alguns estados que conseguiram ter uma elevação da receita, até em razão de decisões judiciais, mas o estado do Espírito Santo, em razão dessa mudança na política, nós perdemos menos 4% de receita. Isso é um empobrecimento dos municípios capixabas. Isso vai exigir muito mais do gestor público, porque ele terá que ser muito criativo, para poder fazer muito mais com muito menos. Vai exigir muito mais do gestor público, porque ele vai ter que ter a sensibilidade de saber qual política executar e qual política não executar, porque o dinheiro não será suficiente para todas as políticas. No ano de 2014, não houve recuperação, conforme foi colocado pelo governador pela manhã. Essa crise começou lá em 2011, mas se agravou mais com a questão da guerra fiscal, e teve essa redução para tentar equalizar, com os demais estados. Mas nós tivemos um agravamento. Por quê? Porque por mais que o prefeito quisesse segurar a folha de pagamento, ela não é assim. Ela cresce vegetativamente. Quando houve aumento do piso salarial do magistério, há um aumento do comprometimento da folha nos municípios. Quando cada servidor tem o decênio, tem o quinquênio, ou o biênio, o anuênio, qualquer que seja a rubrica de vantagem que ele tem, aumenta a folha. O custo da energia subiu muito, o custo do combustível subiu muito, o custo de manutenção de equipamento subiu muito. Então, por mais que o prefeito se esforçasse no ano de 2013 e no ano de 2014 para reduzir custos, os custos eles têm um crescimento vegetativo. Já no ano de 2015, tanto o governo do estado, que é um novo governo que assumiu, quanto o governo federal, ciente da tarefa, do compromisso da Lei de Responsabilidade Fiscal de equilibrar as finanças dos governos do estado e também do governo federal, eles colocaram o pé no freio. E quando eles colocaram o pé no freio, isso trouxe mais responsabilidade para o colo dos prefeitos. São vários os municípios que assumem
aluguéis de órgãos federais, locação de imóveis para funcionamento de órgãos federais. São vários os municípios que assumem locação de imóveis para funcionamento de órgãos estaduais, são vários os municípios que assumem combustível, que assumem despesas, tantas outras que não lhes são da competência. E aí, toda vez que esses outros dois entes da federação seguram a execução orçamentária, o cidadão que mora no município, né, ele vê a conta pesar ainda mais para o município. E nós temos que ter competência e sermos conhecedores dessas informações para a gente poder dar a resposta à sociedade que precisa. Porque a gente tem que saber explicar para o cidadão que o custo aumentou, o dinheiro reduziu, a responsabilidade cresceu. E às vezes nós não conseguimos dar essa informação. Hoje, se o prefeito for um prefeito honesto, se for um prefeito probo, for um prefeito que ama a sua cidade e trabalha por ela, mesmo assim ele ainda vai passar bastante dificuldade, porque o cenário não é bom, não é um cenário bom. Saiu nessa semana a Gazeta noticiando que 32 municípios, dos nossos 78 municípios, já foram notificados pelo Tribunal de Contas, porque no primeiro bimestre, analisado o balancete de receitas deles, eles não cumpriram com a arrecadação que estava prevista, ficou muito abaixo daquilo que estava previsto. 32 municípios, primeiro bimestre apenas de 2015. Os municípios são os que menos arrecadam tributos. A Constituição Federal, quando trouxe, né, a questão da competência tributária, deixou para os municípios, né, o ISS, que é o principal tributo que o município arrecada. O município tem também o IPTU, municípios do interior, isso tem um impacto muito pequeno na receita. O município tem o ITBI também, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. O município tem aquele outro imposto, né, que é quando você faz uma doação ou transfere um imóvel ainda em vida, que também é muito pouco, quase não representa, né, no interior. E ele tem 50% do IPVA, ou seja, o imposto que vem sobre os veículos. Ele é o que menos arrecada dentre os entes da federação. E não é porque ele é o que menos arrecada, porque ele é ruim de arrecadação, não. É porque os impostos que ficaram, né, como competência do município não são impostos significativos, salvo algumas exceções. Porque municípios como Vila Velha está hoje entre os 100 municípios do país com maior arrecadação de IPTU. Né? Então nós temos exceções, mas nós precisamos estar atentos que nós vivemos sob uma dependência muito grande. Nós vivemos sob uma dependência muito grande da transferência de recursos. E aí isso traz uma exigência muito grande para nós como gestores. Se nós queremos ser gestores melhores, nós precisamos ter esse olhar de que as coisas não estão bem do ponto de vista da arrecadação, das receitas. E nós precisamos trazer essa reflexão exatamente para a população. Como eu disse, desde 88, né? A legislação federal, as leis que são aprovadas no Congresso Nacional, elas vêm trazendo para o colo dos municípios, né, diversas políticas, a execução de diversas políticas, as quais não têm laço financeiro. Não estou falando de governos, né? Vou citar um exemplo aqui, a Estratégia de Saúde da Família, quando foi criado e constituído esse programa lá atrás, era o cofinanciamento tripartite. Hoje, o que a União repassa não representa 20%. O Estado, por um longo período, deixou de repassar a parte dele e o município assumiu toda a política. E eu pergunto aos senhores, para quem essa política traz economia? Pegaram o modelo canadense de saúde, trouxeram e começaram a trabalhar esse modelo aqui, porque descobriram que os crônicos, os cardiopatas, né, os hipertensos, os diabéticos, representam um valor altíssimo no custo da saúde de média e alta complexidade. Então, se o município der uma atenção maior a esse cidadão
né? Controlando ali a hipertensão, controlando a diabetes, controlando ali aquele que já tem um problema cardíaco, para que ele possa manter dentro dos níveis, né, que a saúde permite, ele não vai ter uma internação de alto risco. Se ele for para a UTI, é uma fortuna que se gasta por dia na UTI. Se ele tiver que ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico, internação, tudo isso é muito caro. Então, na verdade, quando essa política ela é bem executada, a economia vai para o Estado e vai para a União. Só que a Organização Mundial de Saúde diz que para cada consulta realizada gera em média 3,5 exames. Então o município, além de mais consultas, tem que ofertar mais exames, tem que ofertar mais medicamentos, e aí ele tem que cuidar melhor, e no final a economia fica com os poderes que jamais arrecadam. O próprio governador disse aqui que a parcela que cabe, que compete aos municípios, é uma parcela muito pequena. Enquanto nós íamos num momento fora da crise, e aí o dinheiro sempre vai ser o momento da reflexão e o momento de discutir, porque enquanto não está faltando dinheiro, a gente não para conversar em casa se vai comer carne todo dia. Enquanto não falta dinheiro, a gente não para a gente conversar em casa se vai cortar Sky, se vai cortar TV a cabo, se vai cortar a internet, se vai cancelar viagens. É no momento que falta o dinheiro mesmo, e esse momento é o momento da crise, e a crise só está começando. Não é palavra minha, não. Isso daqui foi dito pelos conselheiros do Tribunal de Contas quando nós reunimos a diretoria da associação com eles. Nós vivemos uma república federativa, na qual cada dia que passa o dinheiro público está cada vez mais distante da pessoa que dele necessita. Essa concentração do dinheiro está na União. Não foi o PT que fez isso. Isso já vem da Constituição dentro do Pacto Federativo. Precisa ser mudado? Precisa. Como eu disse, é nos municípios que a população vive. Então é nos municípios que essa mudança tem que ser feita. Nós precisamos conscientizar o cidadão que, na realidade dos municípios, a Receita, ela não vai atender a todas as necessidades e a todas as políticas públicas existentes. Então, nós precisamos da contribuição do cidadão. Porque não adianta, né? Na semana passada foi noticiado pela Gazeta, melhor, tem 15 dias, né? A limpeza que Vitória fez e um grande número de sofás que eles tiveram que tirar do mangue. Porque a pessoa tira um sofá da casa dela e joga no rio, joga em qualquer lugar. A pessoa limpa o quintal da casa dela e pega tudo aquilo e joga na outra calçada do lado de lá, que não tem morador, ou joga num lote baldio e cria ali um ponto viciado. E quem é que tem que limpar isso? É o município. Quem é que paga essa conta? É o município. Então, se nós estamos gastando dinheiro naquilo que o cidadão está desperdiçando, vai faltar ainda mais dinheiro para a oferta de serviços que o cidadão precisa. Os prefeitos atuais têm conseguido dar uma resposta muito significativa à população, sabia? Mesmo com uma crise tão grande, a população ainda tem conseguido ser atendida, como em outras épocas não havia sido atendida. Mas o prefeito não será um grande realizador de grandes obras. Talvez esse mandato não se conclua com grandes obras, mas se conclua com probidade administrativa. E aí, de novo, na formação de gestores, nós precisamos pensar como que nós avaliamos o gestor público. Eu conversava com o prefeito hoje pela manhã e ele falou: se eu cobro imposto, se eu cobro, né, o ISS, eu sou criticado. Os empresários se reúnem e vêm até mim, porque eu estou cobrando, eu estou fiscalizando, eu estou, né, exercendo o meu papel, e eles dizem que eu estou perseguindo a classe empresarial. Se eu faço blitz,
Os moradores vêm reclamar comigo, porque eu estou recuperando IPVA, mas ele fala que o carro dele foi apreendido, que tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Todo mundo quer dar um jeitinho. Mas, na verdade, nós não precisamos de jeitinho, nós precisamos que as pessoas se comprometam com as suas responsabilidades enquanto cidadão. Aí estão dados para os senhores da concentração de receita. Pode passar. Para piorar, como o governador disse, a gente não tem como fazer gestão sem conhecermos aquilo que está acontecendo. Já estava em julgamento, era algo que preocupava a gente lá na Associação dos Municípios e foi julgado, e a STF trouxe essa decisão agora que a partir de 2016 até o ano de 2020, os municípios, também o Estado e a União, terão que quitar o saldo de precatórios, o estoque de precatórios existentes. Nós já tínhamos a PEC dos precatórios, onde paulatinamente, dentro de um comprometimento entre 1% e 1,5% da receita corrente líquida do município, ele já tirava de serviços que ele deveria entregar à população para pagar dívidas que foram, ao longo dos anos, deixados pelos diversos gestores que passaram pela administração. Agora, num prazo de 4 anos, uma grande parcela de recursos, conforme a situação do município, terá que ser tirada, vamos dizer assim, da atuação finalística do município para pagar dívida de precatório. E nós estamos em meio a mais uma discussão de guerra fiscal, onde se pretende fazer a uniformização das alíquotas de ICMS de 12% para 7%. Com isso, senhores, nós temos aqui dos 12%, que são arrecadados, 75% do ICMS fica com o Estado, 25% do ICMS é repartido entre os 78 municípios. Então, se nós estamos tirando 5% desse ICMS que é arrecadado, que vai ser uma perda de arrecadação, 25% dessa perda será dos municípios. Então, não se dá para fazer agora prognósticos, de muitas coisas para o futuro, não nesse momento, mas nós precisamos administrar, como disse o governador e foi repetido pelo Dr. Jorge aqui, sem improviso, sem ser de maneira apressada. Nós precisamos fazer o planejamento. Peter Drucker, que é considerado o pai da administração, ele diz o seguinte, que o gerente eficaz, ele está em qualquer lugar, pode ser até um varredor de rua, porque o gerente eficaz, ele tem essa avaliação pelo conjunto de hábitos que ele cultivou na vida dele, por isso ele é considerado um gerente eficaz. Eu tenho discutido muito com o Ministério Público Estadual, tive a oportunidade de ir a Brasília discutir com o Ministério Público Federal do Trabalho, que nós temos que ter uma relação mais dialógica, porque nós não podemos viver mais só de judicialização, porque o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Ministério Público, o Judiciário, todos trabalham para o mesmo cliente, que é a sociedade, e o critério de avaliação dos promotores tem que mudar, porque hoje o promotor é avaliado pelo número de ações judiciais que ele move contra o município, ou que ele move no município, quando na verdade ele deveria ser avaliado se aquele município no qual ele está atuando está melhorando, se a sociedade avalia positivamente, porque ele é um fiscal, ele é um cumpridor. Pode passar. Aqui é só um gráfico para mostrar para os senhores, em termos de Brasil não dá para ver, mas aquele com saldo mais negativo lá, abaixo de 0, lá menos 4, é o Espírito Santo. Aquela informação que eu dei, ela está na revista da Frente Nacional dos Prefeitos, estudo encomendado pela frente. Pode passar. E aí eu não vou gastar muito tempo com leis, até porque o nosso horário já está muito avançado, mas compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, publicar balancetes nos prazos fixados em lei. E aí a Constituição começa a trazer as competências dos municípios. E aí, no inciso 6,
vai trazer lá, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Assim, então aqui entra tanto a cooperação financeira como a cooperação técnica, isso está na nossa Constituição. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. O mesmo que a Constituição diz para a educação, a Constituição diz para a saúde. Pode seguir. E aí vem dos impostos que eu já discorri com os senhores, então vou pedir para seguir, que era o transmissão intervivos, que eu esqueci o nome dele aqui, que é o imposto municipal também, pode seguir. A grande realidade é que nós só teremos como ampliar ofertas de serviços, e aí eu não quero trazer uma solução pronta, mas uma reflexão, se nós conseguirmos fazer com que o nosso munícipe se apaixone pela sua rua, se apaixone pelo seu bairro, se apaixone pela sua cidade e dê a sua contribuição enquanto cidadão. Segue. Pode seguir. Pode seguir. Eu queria trazer eu creio que alguns já devem ter visto, mas eu gosto muito, eu acho muito pertinente essa apresentação com relação a tudo o que foi discutido hoje pela manhã. Tudo o que foi discutido pelo Dr. Jorge e o que está sendo colocado aqui agora, a responsabilidade que nos cabe, que nos compete, enquanto gestores, enquanto formadores de opinião, dentro daquilo que fazemos, quer seja no município, na prefeitura, quer seja na empresa na qual labutamos, quer seja na nossa casa, quer seja na nossa sociedade. Nós vivemos um momento onde a inveja, onde esses sentimentos de vaidade, de egoísmo e o comemorarmos a derrota do outro precisa ser deixado de lado. E nós precisamos nos unir em prol de uma sociedade melhor, de um município melhor. Parece que eu concorro com o outro secretário, ou parece que eu concorro com o meu colega de sala. Eu sou um servidor efetivo e concorro com o meu colega de sala. Não foi essa a tarefa, não foi essa a atribuição que nós recebemos. Nós recebemos uma atribuição de servir a sociedade, de atender o povo. Por trás de cada processo existe sempre uma ou mais pessoas envolvidas. Dificilmente haverá um processo administrativo que por trás dele não tenha mais de uma pessoa envolvida, a ser beneficiada com aquela ação que ali precisa ser desenvolvida. Então nós precisamos deixar os egos de lado. Nós precisamos deixar de competir uns com os outros. E nós precisamos levar a nossa missão adiante. Se nós queremos aumentar a oferta de serviços, dá um ESC. Isso, agora só. Se nós queremos aumentar a oferta de serviços públicos com os parcos recursos financeiros da nossa receita municipal, nós precisamos ser criativos, mas nós precisamos ser comprometidos e nós precisamos ser cidadãos, na essência da palavra. Pode ir para lá aí. Precisamos lembrar que as nossas ações pessoais afetam de maneira positiva ou negativa a comunidade ou município onde vivemos. E como escreveu o apóstolo Paulo, somos todos membros do mesmo corpo. E aí, se meu braço sofre, o corpo todo sofre. Se eu chuto uma pedra e arranco a unha do dedão, o corpo todo sofre. Não dá para ficarmos comemorando a derrota dos outros, como se não fôssemos parte do mesmo município. Não dá para fazer politicagem, precisamos fazer política. Precisamos trabalhar em prol daquilo ao qual nós aceitamos a incumbência. E aí eu agradeço a oportunidade do deputado Rodrigo, prefeita Vera, meu caro colega doutor Jorge, que me antecedeu aqui nas suas salas, e agradeço aos senhores vitoriosos que ficaram aqui e me suportaram até o final da minha palestra. Muito obrigado. Eu queria fazer
citou um livro aí do nosso secretário de saúde, e vou citar um outro livro que chama Recordes, ele mesmo. E lá ele cita que tarefa difícil, ele citou aqui também, não se deve fazer sozinho. Entre outras passagens que ele cita no livro dele. E os prefeitos têm de pagar, até mesmo como o governador disse, de pagar bons gestores, e isso às vezes leva que o prefeito troque o secretário 1, 2, 3, 10 vezes, como eu tenho acompanhado alguns municípios do nosso estado. O Rodrigo mencionou que uma gavetinha não se comunica com uma outra gavetinha. O governador mencionou que nós estamos na era tecnológica e todo mundo fala. No celular, eu estava pesquisando o próprio livro dele na hora que ele estava falando do livro do nosso secretário de saúde, que eu queria fazer uma pergunta para ele. Estamos conectados. Não existe um índice que mede ou afere a nossa capacidade de gestora pública, que obriga o prefeito a trocar ou o funcionário, ou o colaborador, ou o secretário. E aí perde 4, 5, 6, 7 meses. Como que o senhor avalia esse ponto na alta rotatividade dos gestores públicos? Na realidade, os municípios não pagam bons salários. O judiciário paga muito melhor salário e conhecer capaz os nossos melhores profissionais, não os melhores. Me desculpem a falha aí, tá? Me perdoem essa falha, não os melhores, mas aqueles que mais estudaram, que mais tiveram tempo para se preparar para um concurso público. Porque às vezes nós temos os melhores trabalhando conosco simplesmente porque eles abriram mão do tempo de estudo para ganhar 15, 20 mil reais e se decidiram comprometer com a causa que para eles era muito maior. Então nunca posso atribuir essa palavra melhores, mas aqueles que se dedicaram mais ao estudo e se prepararam mais para o concurso público. E a perda de funcionários não é só do município, não. O Tribunal de Contas tinha um amigo meu que trabalhava lá, Marcelo Roser, era a pessoa que mais entendia de contabilidade dentro do Tribunal de Contas. Ele que ministrava quase todas as palestras, ele saiu de lá e foi para a Polícia Federal, porque o que ele ganhava no Tribunal de Contas, já no teto dele lá, foi o salário inicial dele na Polícia Federal. Então a perda de quadros é uma realidade. E diante da situação caótica que os municípios vivenciam nas suas finanças, nós temos muito mais pessoas comprometidas com aquilo, com a tarefa que lhes é imposta, em cargo que eles, de boa vontade, aceitam, do que pelo próprio salário. E às vezes a pessoa, ela é extremamente esforçada, mas às vezes só isso não basta. Por isso que o governador colocou que nós precisamos buscar formar equipes. E aí, se nós não temos condições hoje de atrair com o salário que nós temos, e de segurar esse funcionário, e se nós não conseguimos dignamente dar o retorno que esse funcionário espera, nós precisamos trabalhar como líder. Nós precisamos motivar esse funcionário. Nós precisamos dar a ele o reconhecimento. E nós precisamos, enquanto servidores, com o chefe, enquanto chefe com os servidores, e aí é uma relação que não é só de cima para baixo, não é de baixo para cima também. Porque muitas vezes o servidor derruba um excelente gestor, simplesmente porque ele não gostou daquele gestor, mas era o melhor gestor para o município. E aí depois é um gestor ruim, e aí todo município paga o preço. A oportunidade que está sendo dada pelo deputado Rodrigo é de nós trazermos à reflexão exatamente essa melhoria do serviço público que nós queremos. Porque os profissionais da área de saúde, e aí o hospital evangélico, eu sei o quanto eles labutam e o quanto eles também ali trabalham por uma causa. Por uma causa. Não estou dizendo por dinheiro, não. Alguns ganham bons salários. Mas nós sabemos quanto tempo que a instituição ficou sem receber esses repasses do governo do Estado. Às vezes quando fica sem receber do município. Às vezes quando se compromete, aceita
né, um compromisso do município ali, faz atendimentos para não deixar a população desassistida. Por isso que nós temos que trabalhar no Conselho de Cidadania e nós precisamos retomar os valores que a sociedade tem perdido. Porque quando nós falamos de resto público, de coisa pública, de coisa que pertence a todo mundo, a sociedade pensa, se é de todo mundo, não é de ninguém. Então eu quero, eu picho, eu depredo. Quando na verdade, se o município não tiver que ficar trocando lâmpadas, não tiver que ficar recolhendo lixo fora do horário, não tiver que ficar desentupindo balões e outros para não ter enchente, ele vai ter muito mais dinheiro sobrando para pagar melhor os gestores, remunerar melhor a sua equipe. Mas o município precisa tirar tempo, a administração municipal precisa tirar tempo, reunir os gestores, para que o que eu queria mostrar na apresentação não ocorra no âmbito do município e essa disputa não ocorra. E a sociedade mais cidadã, ela vai lá no município e ela vai aprender a avaliar o gestor. E ela vai pedir para o gestor sair, não é porque ele cobra impostos. Ela vai pedir ao gestor para sair, não é porque ele está negando atendimento àqueles que abusam do sistema de saúde. Porque tem muitos que usam e tem muitos que abusam do sistema único de saúde. A população vai pedir para aquele gestor sair porque ele não é um bom gestor. Como o deputado colocou aqui, o fato de nós pensarmos de maneira diferente, de divergirmos em ideia, não nos faz inimigos. Então, se nós vamos pedir a saída do gestor, não é porque nós não gostamos dele enquanto pessoa, não. É porque ele não está preparado para aquele cargo. E ele não está dando a melhor contribuição a qual a sociedade precisa. E nesse momento a avaliação que eu faço é essa. Não sei se eu respondi. Boa tarde a todos e todas. Eu sou o Luiz Carlos Santos, eu sou secretário de Planejamento de Marataízes. E a colocação que eu quero fazer aqui para o senhor, se falou muito aqui hoje sobre Pacto Federativo. Ficou no ar se é necessário ou não um novo Pacto Federativo. A gente entende que o Pacto Federativo ela iria alterar a relação entre os entes federados, certo? E hoje a gente percebe, como também foi dito, que o cidadão ele vive no município. Nós estamos no município. Tudo acontece no município. E hoje, se a gente falar um pouquinho com relação à distribuição de recursos, por exemplo, né, que é arrecadado como impostos e é redistribuído entre estados, municípios e União, nós percebemos que o município, como foi demonstrado, fica com a menor parte. Agora, as maiores atribuições realmente são dos municípios. Então, os gestores municipais hoje, os prefeitos, por exemplo, eu, sinceramente, eu tenho que dizer que são verdadeiros heróis para saber distribuir os serviços necessários aquilo que vem como recurso para os municípios, que é a menor parte de toda a arrecadação. Mas a atribuição dos serviços são as maiores. Então, aí fica essa coisa no ar. Um novo pacto federativo mexeria nessa relação, mexeria nessa distribuição. É uma das indagações. Uma outra questão, nós, gestores municipais, muitas das vezes somos acusados de que, como até se falou aqui hoje no mundo, que às vezes devolvemos recursos porque não temos às vezes a capacidade de executar aquele convênio, né, aquele repasse que foi feito, muitas vezes até emendas parlamentares, principalmente as federais, que muitas das vezes vêm para o município para dizer assim, tem recurso aqui para investimento, você pode construir um posto de saúde, você pode construir uma quadra, você pode construir uma escola. Mas as pessoas parecem, sei lá, essa questão coisas passaram, são 12 anos de diferença. E nesses 12 anos muita coisa mudou. Hoje nós temos muito problema com o engessamento que a Lei 8666 faz nos municípios. Os nossos processos licitatórios nos municípios, muitas das vezes, eles deixam de ser concluídos porque a 8666 falou uma coisa lá que na época
hoje acontece, na época não foi previsto. Então, enfim, são indagações que a gente precisa ver e que eu por ser também servidor municipal, digo, olha, os colegas servidores municipais, muitos deles, aqueles que são dedicados, eles têm feito verdadeiras ginásticas para poder atender os anseios da população. Enfim, gostaria de deixar essas reflexões para serem feitas, senhor. E solidarizo com todos os servidores públicos municipais e sei que a tarefa é árdua de vocês. Porque, como disse o governador Paulo Arthur hoje pela manhã, esse trem parece que foi feito para mandar. E empurrar uma locomotiva não é tarefa fácil, não. Processo licitatório, sou advogado, o governador citou hoje a categoria, depois eu reclamo com ele. Processo licitatório vai para a primeira fase, depois já vai para a judicialização. E o servidor depois, por um erro formal, ou por uma situação que eu já tive a oportunidade de defender, ele é responsabilizado criminalmente. É muita responsabilidade. E por isso nós precisamos conscientizar a população e que a população aprenda a valorizar o serviço público. E quando eu digo valorizar o serviço público, é também os servidores públicos reconhecer a importância dos servidores públicos. Por isso esse tipo de seminário, deputado, é tão importante para essa reflexão. E aí, vocês que são servidores, eu já fui por algum tempo, não sou mais, sabe a responsabilidade que carregam nos ombros. Sabe quando ligam no munícipe fora do horário, tanto por um problema na educação, quanto na saúde, na assistência social, vocês não têm horário. E a gente sabe isso e reconhece aqueles que mantêm o compromisso. Então o choro é legítimo. Paulo, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos enquanto parceiro no consórcio público da saúde. Sim. Enquanto nós estamos vendo a municipalização dos serviços públicos e enquanto não vem a municipalização da receita pública, até quando a gente pode valorizar a participação e a organização dos consórcios públicos dos municípios para gastar menos na prestação de serviço público através da união dos municípios em consórcio? O Ricardo está fazendo aqui uma reflexão interessante. A legislação, ela primeiro trouxe a inovação e os primeiros consórcios que começaram a trabalhar foram os consórcios na área de saúde, artigo 10 da Lei 8080 de 1990. Depois, vários estados criaram legislações próprias, o nosso não criou. O Paraná começou em 94, já pegou as 22 regiões do estado e transformou em consórcio as regionais. Hoje nós estamos passando por esse processo de regionalização agora, para tentarmos assumir. Mas o modelo do consórcio público é um modelo de governança regional e ele é muito interessante. Parabenizei aqui a prefeita Vera que assumiu aqui o consórcio do Caparaó, porque por meio do consórcio os municípios ganham poder institucional, na articulação institucional com os diversos governos estadual e federal. E dentro do Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, a prioridade é a liberação de recursos para consórcios. Então, se o governador se comprometer com a região do Caparaó, ele não precisará celebrar 11, 12 convênios com os municípios. Ele celebra apenas um convênio com o consórcio e contempla os 12 municípios. Percebem como que você desburocratizou o processo? É um plano de trabalho, um parecer jurídico, um processo administrativo tramitando que vai beneficiar 11, 12, 14, 15 municípios e no final um repasse, uma prestação de contas. Então, os governos já têm reconhecido, infelizmente, o nosso governo do Espírito Santo está sendo um dos últimos governos a ter consórcios como uma política de Estado. Não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. E, por meio do consórcio, os municípios ganham escala. E aí, vocês sabem disso, quem trabalha com a empresa sabe que quem tem escala tem maior poder de negociação. Então, tanto na compra
que a gente chama de compras compartilhadas, onde um consórcio pode licitar um bem que é comum a todos os 15 municípios, ou seja, pneus, e depois o contrato ser celebrado diretamente, né, entre os municípios e a empresa vencedora. Isso traz uma economia de quê? 14 processos licitatórios. E uma licitação talvez o município pequeno faria, que não acudiria interessados, juntando 9, 10, 11, 12 municípios vão acudir interessados. Então, essa é uma solução, esse é um caminho alternativo para a questão da crise que nós vivemos hoje. Pode trazer uma economia, sim, dos municípios, pode trazer uma melhoria na gestão, na governança regional, no momento que nós paramos de olhar só dentro do âmbito do nosso município e passamos a enxergar a região como um todo, e é muito bonito esse olhar, porque os municípios têm isso aqui, os municípios do Caparaó, eles enxergam o Caparaó como extensão do município, e aí é todo o Caparaó. Então vocês têm essa identidade regional, e então o consórcio só vem trazer o quê? A personalidade jurídica para que vocês possam assumir direitos e obrigações. Mas o deputado Rodrigo sabe que isso é fruto de outra palestra lá em Anchieta, me parece. Objeto, né? Não fruto. Só o senhor ligar. Desculpe. Eu pedi licença. Meu nome é Fernando Rangel Pereira. Eu represento nesse momento aqui a ACISI, Associação Comercial e Industrial de Cospi. E eu quero pedir licença não para fazer uma pergunta, mas sim um agradecimento a todas as pessoas envolvidas nesse processo, desse programa. E agradecer também por ter sido aí contemplado com esse primeiro chute, né? E fica aqui o nosso agradecimento. Todos os palestrantes que passaram por essa tribuna hoje, uns se pronunciaram mais no sentido futurista, outros se recorreu ao passado para explicar algumas coisas atuais, alguns acontecimentos atuais, e outro mais contemporâneo, né, falando mais dos problemas atuais e um pouco mais da prática de tudo, do passado e do futuro. E em ambas as palestras, em todas as palestras, percebemos muito que o melhor caminho, ele vai pela boa vontade. E a educação não parece estar ou ter melhor caminho quando é feita simplesmente por uma distribuição de conhecimento, mas quando ela é assim, passada e feita por uma distribuição de valores. E eu quero aqui deixar o meu agradecimento pessoal, em nome da CISC, que isso foi muito bem colocado hoje pelos palestrantes e demonstrando uma grande boa intenção em fazer desse mundo um mundo melhor. E esse programa muito bem poderia ser chamado também de Programa de Formação de Pessoas. Fico aqui meus parabéns. Muito obrigado a todos. Para a gente encerrar, eu quero também aqui, primeiramente, agradecer ao Dr. Mauro, o Jorge, obrigada aí pela palestra de vocês, e agradecer muitíssimo o Rodrigo.